Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Contratos. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema que já devia estar no radar de toda empresa, os impactos da reforma tributária nos contratos empresariais. Quando se fala em reforma tributária, normalmente a primeira preocupação é saber quais tributos serão extintos, quais serão criados e qual será a alíquota final. Mas, para as empresas, existe uma outra consequência igualmente importante. A reforma ela pode e vai alterar a economia dos contratos já firmados e dos contratos que ainda serão negociados. Ela pode afetar preço, margens de lucro, custos, fluxo de caixa, remuneração de fornecedores, contratos de prestação de serviços, contratos de fornecimento, contratos de locação, de construção, de tecnologia e até aqueles contratos de longo prazo. Por isso, a reforma tributária não deve ser analisada apenas pelo Departamento Fiscal. Ela precisa ser considerada também pelo jurídico, pelo financeiro, pela contabilidade, pela área de compras, enfim, por todos os profissionais envolvidos na negociação e na gestão de contratos. Mas a pergunta central deste episódio ela é muito simples. E, na verdade, é complexa. O que acontece com o contrato empresarial quando o sistema tributário muda durante a sua execução? A resposta, como sempre, depende de vários fatores. Ele depende do tipo de contrato, depende do prazo de duração deste contrato, depende da forma como o preço foi construído, também depende da existência ou não de cláusulas de repasse tributário, depende da possibilidade de aproveitamento de créditos. Enfim, depende. E depende principalmente de quem assumiu contratualmente o risco de uma mudança legislativa. Pois é, minha gente. A reforma tributária institui o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. A substituição dos tributos atuais pelo novo modelo ocorrerá gradualmente. Isso significa que os contratos empresariais poderão atravessar um período de convivência entre sistemas diferentes. Imagine um contrato firmado hoje. Ele poderá começar a ser executado sobre as regras atuais e terminar sobre a incidência predominante do IBS e da CBS. Este é o primeiro grande problema contratual. O preço originalmente negociado pode ter sido calculado com base em uma determinada carga tributária e durante a execução, essa carga poderá ser alterada. Mas é importante entender que não basta comparar as alíquotas. A reforma modifica também a forma de aproveitamento dos créditos e a distribuição da tributação ao longo da cadeia econômica. Em alguns casos, uma alíquota nominalmente maior poderá ser compensada pela possibilidade de geração de créditos. Em outros, uma alíquota aparentemente menor poderá representar aumento real de custos se a empresa não conseguir aproveitar integralmente esses créditos. Por isso, o impacto da reforma ele precisa ser analisado contrato por contrato. O custo e a distribuição de riscos entre as partes envolvidas. Nos contratos já assinados, a análise deverá considerar o texto contratual, o momento da contratação, a previsibilidade da reforma e a prova do impacto econômico. Nos contratos futuros, será fundamental incluir cláusulas claras sobre preço, repasse, revisão, renegociação, auditoria e mudança legislativa. A empresa que não revisar seus contratos poderá descobrir tarde demais que assumiu um risco que poderia sim e já deveria ter sido negociado a essa altura do campeonato. Por outro lado, a empresa que tratar o tema de forma objetiva poderá transformar a reforma tributária em uma oportunidade para melhorar a sua governança contratual. E a principal mensagem que eu quero trazer para vocês com esse podcast é: a reforma tributária não é apenas um assunto de cálculo de imposto, muito pelo contrário, ela também é um assunto de contratos, preços e gestão de riscos principalmente. Por isso, empresários, empresárias, gestores e gestoras devem começar agora a revisar os contratos existentes, atualizar os modelos de contratação e integrar as áreas jurídica, financeira, contábil e comercial. Quanto mais clara for a distribuição dos riscos, menor será. E claro que iremos trazer todo o contexto. O primeiro ponto que precisa ser revisado nos contratos é a cláusula de preço. O contrato ele deve esclarecer se o valor é bruto ou líquido,
fixo ou reajustável, com tributos incluídos ou excluídos, sujeito à revisão ou mesmo calculado em determinada base de carga tributária. Vamos imaginar um contrato de prestação de serviço no valor de R$100 mil. Se o contrato disser que esse valor é líquido, pode haver o entendimento de que o prestador deverá receber R$100 mil após a incidência dos tributos previstos. Por sua vez, se o contrato disser que o valor é bruto e já inclui todos os tributos, o risco econômico poderá permanecer com o prestador. Se o contrato disser que os tributos serão acrescidos ao preço, o repasse estará mais claramente previsto. Concorda comigo? Mas ainda assim será necessário definir quais os tributos estão incluídos na cláusula. A expressão tributos incidentes pode gerar inúmeras discussões. Ela inclui apenas os tributos existentes na data da assinatura? Ou será que inclui os novos tributos nessa situação? Será que inclui mudanças de alíquotas? Será que inclui alteração na base de cálculo? Inclui perda ou aproveitamento de créditos? Será que inclui custos administrativos relacionados à adaptação dos sistemas fiscais? Quanto mais longa a duração do contrato, mais importante será responder a esse tipo de pergunta. Em se tratando de contrato de prestação de serviços, serão especialmente impactados pela reforma. Isso ocorre porque muitos serviços são prestados de forma continuada e possuem uma estrutura de custos baseadas principalmente em mão de obra. Podemos pensar em contrato de tecnologia, consultoria, manutenção, segurança, limpeza, contabilidade, a própria assessoria jurídica, terceirização logística, suporte técnico, gestão empresarial e serviços especializados. Ufa! É coisa, se você se encaixa nisso, já começa a se ligar nessas informações. Em muitos desses casos, o prestador possui poucos insumos capazes de gerar créditos tributários. Isso pode fazer com que o impacto econômico da reforma seja diferente daquele observado em uma indústria, por exemplo, que também precisa revisar, tá? Imagine uma empresa que celebra contrato de suporte tecnológico por 4 anos com um preço fixo mensal. O preço ele foi calculado considerando os tributos vigentes no momento daquela contratação. Porém, durante a execução, surgindo uma nova estrutura de tributação com mudança na forma de apuração e nos créditos aproveitáveis, o prestador afirma que seu custo aumentou. E pode ser a realidade de muitos de vocês. O contratante responde que o contrato prevê o preço fixo e apenas reajuste anual pelo índice de inflação. Nesse cenário, não existe uma resposta automática. Será necessário verificar vários pontos, tais como: qual foi a carga tributária considerada na formação desse preço? Outro questionamento: qual foi o impacto efetivo da reforma no negócio? O prestador terá direito a créditos? O contrato prevê repasse ou revisão? A alteração era previsível quando o contrato foi assinado? A margem de lucro foi efetivamente reduzida e há como provar isso? O preço poderá ser ajustado ou será necessário renegociar o escopo? A empresa que desejar demonstrar desequilíbrio deverá apresentar documentos. E olha o trabalho que isso dá. Porque não basta dizer que a reforma aumentou os tributos. Será necessário também demonstrar o antes e o depois. Por sua vez, nos contratos de fornecimento, a análise pode ser ainda mais complexa, porque normalmente existem várias etapas econômicas. Uma empresa pode comprar matéria-prima, contratar transporte, armazenar produtos, realizar beneficiamento e vender o produto final. Cada etapa pode produzir efeitos tributários distintos. Além disso, o preço pode ser composto por vários elementos, como o custo da matéria-prima, o frete, o seguro, o armazenamento, a mão de obra, a margem, tributos, créditos e despesas financeiras. Uma cláusula genérica de reajuste pode e não vai ser suficiente para refletir a mudança da carga tributária. Por isso, os contratos de fornecimento, eles devem indicar como serão tratados os tributos que alterem diretamente o custo da operação. Também é importante prever a obrigação de comunicação. A parte que solicitar a alteração de preço deverá informar qual norma provocou o impacto e qual foi a data de início da alteração e, principalmente,
qual foi o efeito financeiro sobre este contrato. Isto evita pedidos baseados apenas em estimativas. Agora, quanto aos contratos de longo prazo, eles são os mais expostos à reforma tributária. Eles são contratos que permanecem em execução por vários anos e que podem atravessar diferentes fases do sistema tributário. Entre eles estão o contrato de construção, de infraestrutura, de locação, de manutenção, contratos de fornecimento continuado, contratos de concessão, contratos de franquia, contratos de distribuição, de tecnologia e contratos de operação industrial. Nesses contratos é extremamente recomendável incluir uma cláusula específica de mudança legislativa, mas não aquela genérica, tá? Uma bem específica para o seu caso. Essa cláusula deve explicar o que acontecerá se uma nova lei alterar a carga tributária da operação. Ela pode prever, por exemplo, que haverá renegociação quando a alteração produzir impacto superior a determinado percentual sobre o custo ou sobre a margem contratual. Também pode estabelecer que a revisão dependerá da apresentação de documentos fiscais, demonstrativos contábeis, memorial de cálculo, notas fiscais, relatórios financeiros e informações, principalmente sobre os créditos aproveitados. Uma cláusula objetiva é muito mais segura do que uma previsão genérica de negociação futura, concorda comigo? De contratos administrativos reforça essa importância temporal. E claro que a gente tem que trazer também para a seara civil. Quando o tributo foi alterado antes da apresentação da proposta ou antes da assinatura do aditivo, o tribunal já afastou essa alegação de imprevisibilidade. A lógica é bastante prática. Se a empresa conhecia a alteração e mesmo assim formulou sua proposta, presume-se que poderia ter considerado o impacto na formação do preço. Essa lógica também deve orientar os contratos privados. Quanto mais conhecida estiver a reforma no momento da contratação, como está acontecendo agora, maior será a responsabilidade das partes de tratar expressamente dos seus efeitos. E aí a gente precisa pensar no outro ponto fundamental, que é a preservação do equilíbrio econômico. A ideia de equilíbrio não significa que a empresa tenha direito a manter sempre a mesma margem de lucro. Não é isso. O equilíbrio contratual não garante que todos os riscos empresariais serão transferidos para outra parte. O que se busca preservar é a relação econômica originalmente pactuada. Vamos imaginar que se uma alteração tributária modificar significativamente essa relação, poderá ser necessário recalcular o preço ou renegociar as condições. Em contratos administrativos, que a gente vai pegando esse gancho, a legislação reconhece expressamente a possibilidade de revisão quando houver alteração, criação ou extinção de tributos que repercuta nos preços contratados. A jurisprudência para esses casos também já reconheceu o reequilíbrio quando houver aumento comprovado de carga tributária após a apresentação da proposta. Se liga nesse termo. Em outro sentido, os tribunais também já rejeitaram pedidos quando o impacto não foi devidamente demonstrado ou quando a alteração já era conhecida no momento da contratação. E aqui a gente traz uma conclusão bem objetiva. E aí você pode estar se perguntando, a reforma autoriza revisão automática? De jeito nenhum. A reforma tributária não autoriza automaticamente uma empresa a aumentar o preço de um contrato já firmado. Ela também não autoriza automaticamente o contrato a exigir uma redução de preço. A existência de uma nova lei não elimina por si só a força obrigatória do contrato, que permanece ativo. É preciso analisar o conteúdo da avença, ou seja, da obrigação, e o impacto concreto dessa mudança. No direito privado, a revisão contratual depende da presença dos requisitos previstos na legislação civil e da demonstração de um desequilíbrio relevante. Não estamos falando de um desequilíbrio pequeno, é algo que realmente faz com que você tenha prejuízo e possa, inclusive, fechar suas portas. O Código Civil admite a correção judicial da prestação quando motivos imprevisíveis provocarem desproporção manifesta entre o valor originalmente contratado e o valor do momento da execução. Também prevê a possibilidade de resolução de contratos de execução continuada ou diferida quando a prestação se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem para a outra parte em razão de acontecimentos extraordinários ou mesmo imprevisíveis. Mas esses mecanismos não funcionam como uma autorização genérica para alterar contratos sempre que houver um aumento de custos. A empresa ela precisa demonstrar
Primeiro, a alteração ocorrida. Segundo, o impacto econômico. Terceiro, a relação e alteração. A relação, né, entre a alteração e o contrato. Quarto, a imprevisibilidade. Quinto, a onerosidade, claro. E sexto, a vantagem excessiva da outra parte quando este requisito for aplicável. Mas, enfim, qual será o momento da contratação? O momento em que o contrato foi assinado será extremamente importante. Se a reforma tributária já era conhecida e as partes assinaram o contrato sem incluir qualquer mecanismo de adaptação, poderá ser difícil alegar essa suposta imprevisibilidade. Por outro lado, se a alteração ocorrer depois da assinatura e modificar significativamente a estrutura econômica do contrato, poderá existir fundamento para negociação ou mesmo revisão, especialmente se o contrato já contemplar essa possibilidade. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e aí você, empresário e empresária, deve estar pensando o que a minha empresa precisa fazer agora. As empresas, elas precisam começar por um inventário contratual. É importante identificar em todos os seus contratos que tenham prazo superior a 1 ano, que possuem preço fixo, que não tem cláusula tributária ou está genérica, dependam de margem reduzida, que envolvam prestação continuada, se possuem remuneração variável ou forem assinados antes da regulamentação da reforma tributária. Depois desse inventário, é necessário classificar os contratos conforme o grau de exposição. Um contrato de baixo risco pode ser aquele com prazo curto e mesmo preço ajustável. Já um contrato de alto risco pode ser aquele com prazo longo, preço fixo, margem reduzida ou mesmo a ausência de cláusula de revisão para esses casos. Também é importante simular cenários. A empresa precisa avaliar o impacto em diferentes hipóteses de alíquotas, crédito e regime de transição. Além disso, é recomendável revisar os modelos padrão utilizado nas novas contratações. A reforma, ela não deve ser tratada como um evento isolado pertencente apenas ao direito tributário. Ela deve ser acompanhada durante todo o período de transição por uma equipe multidisciplinar. Enfim, a reforma tributária terá um impacto direto na gestão dos contratos empresariais. Não será suficiente saber quais tributos serão substituídos. É preciso também entender como a mudança afetará o preço, a margem, os créditos. Em suma, todo contrato empresarial distribui riscos, ainda que não diga isso expressamente. Quando uma empresa assina um contrato de fornecimento por 5 anos, ela está assumindo riscos relacionados à inflação, câmbio, logística, mão de obra, energia, matéria-prima e tributação, que é a cereja do bolo de hoje. O problema é que muitos contratos tratam desse risco de forma muito genérica. É comum encontrar cláusulas dizendo apenas que cada parte será responsável pelos tributos que lhe forem atribuídos pela legislação. Essa redação pode não ser suficiente. Uma coisa é definir quem é o contribuinte perante o fisco. Uma outra coisa completamente diferente é definir quem suportará o custo econômico do tributo na relação entre as partes. Vamos entender com um exemplo. A lei pode estabelecer que determinada empresa é responsável pelo recolhimento do tributo, mas o contrato pode prever que esse custo será incorporado ao preço pago pela outra parte. Portanto, é necessário separar as duas situações. A primeira é a responsabilidade tributária perante o poder público. Já a segunda é a responsabilidade econômica entre os contratantes. Essa distinção ela é fundamental para que você entenda esse contexto. De contratos administrativos reforça essa importância temporal. E claro que a gente tem que trazer também para a seara civil. Quando o tributo foi alterado antes da apresentação da proposta ou antes da assinatura do aditivo, o tribunal já afastou essa alegação de imprevisibilidade. A lógica é bastante prática. Se a empresa conhecia a alteração e mesmo assim formulou sua proposta, presume-se que poderia ter considerado o impacto na formação do preço. Essa lógica também deve orientar os contratos privados. Quanto mais conhecida estiver a reforma no momento da contratação, como está acontecendo agora, maior será a responsabilidade das partes de tratar expressamente dos seus efeitos. E aí a gente precisa pensar no outro ponto fundamental, que é a preservação do equilíbrio econômico. A ideia de equilíbrio não significa que a empresa tenha direito a manter sempre a mesma margem de lucro. Não é isso. O equilíbrio contratual não garante que todos os riscos empresariais serão transferidos para outra parte.
O que se busca preservar é a relação econômica originalmente pactuada. Vamos imaginar que se uma alteração tributária modificar significativamente essa relação, poderá ser necessário recalcular o preço ou renegociar as condições. Em contratos administrativos, que a gente vai pegando esse gancho, a legislação reconhece expressamente a possibilidade de revisão quando houver alteração, criação ou extinção de tributos que repercuta nos preços contratados. A jurisprudência para esses casos também já reconheceu o reequilíbrio quando houver aumento comprovado de carga tributária após a apresentação da proposta. Se ligue nesse termo. Em outro sentido, os tribunais também já rejeitaram pedidos quando o impacto não foi devidamente demonstrado ou quando a alteração já era conhecida no momento da contratação. E aqui a gente traz uma conclusão bem objetiva.